Graça e paz, meus amados, e vamos para mais um momento de meditar na palavra do Senhor, amém? E hoje eu vou trazer para os irmãos uma passagem que vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Peço que os irmãos fiquem bem atentos, porque de fato essa passagem eu sei que é muito conhecida, mas tem uma mensagem muito bonita do Senhor para cada um de nós, amém? E vamos lá. Convido os irmãos a acompanharem lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículos do 4 ao 7. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Irmãos, Jesus contava parábolas, para explicar algumas verdades importantes de uma forma que todos conseguissem entender, E ele contou a parábola da ovelha perdida para mostrar quanto Deus ama também os pecadores e como ele aceita todo aquele que se arrepende. Cada pessoa é muito importante para Deus. Jesus disse que no céu há uma festa, há um banquete quando um pecador se arrepende. E a salvação de um pecador é maior motivo para celebrar do que 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Nós somos suas ovelhas, mas quando pecamos, nós nos afastamos de Deus e ficamos perdidos. E como a ovelha da parábola. E sozinhos, nós não conseguimos encontrar o caminho de volta. Por isso que Jesus saiu em nosso encontro, para nos salvar. E quando cremos nele, ele nos leva de volta para casa, para Deus. Naquela época, os fariseus pensavam que somente quem tinha aquela vida ali certinha, que era digno da atenção de Deus. Mas a parábola da ovelha perdida mostra que Deus também ama os pecadores, assim como os que já andam, em retidão, porque o Senhor não faz essa distinção. Ele não faz distinção. Amém? Então, e na história, o homem sai justamente para procurar a sua ovelha. Ou seja, Deus vai em busca de quem está desviado. Ele quer salvar todas as suas ovelhas perdidas. Enquanto que os fariseus pensavam que eles eram justos e não precisavam se arrepender, as pessoas que seguiam Jesus reconheciam seus pecados e se arrependiam. E Jesus valoriza muito mais o arrependimento do que as aparências. Ele veio para salvar quem está perdido, não para condenar. E a parábola da ovelha perdida pode ser encontrada nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Mas hoje, particularmente, nós veremos a interpretação somente no evangelho de Lucas. Os judeus da época consideravam os publicanos como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os chamados pecadores eram todas as demais pessoas, que eram marginalizadas moralmente e eram pessoas de má reputação. Essas pessoas não viviam conforme as normas estabelecidas pelos rabinos, por isso acabavam excluídas da sociedade judaica pelos líderes religiosos.
E o povo judeu era aconselhado a não ter qualquer tipo de contato com essas pessoas e nem muito menos sentar para comer junto com essas pessoas. No Evangelho de Lucas, o contexto da parábola da ovelha perdida mostra uma situação em que Jesus havia sido cercado por publicanos e pecadores que se reuniam em torno dele somente para ouvi-lo. E os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. Entretanto, Jesus estava sempre acompanhado dessas pessoas. Inclusive, ele se assentava à mesa com eles. E Jesus até escolheu Mateus, que era um coletor de impostos, para ser um dos seus 12 apóstolos. E essas coisas faziam com que os fariseus e os escribas se escandalizassem e ficassem a murmurar. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, que era buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Então, com o intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos, e ao mesmo tempo, mais uma vez, lhes oferecer a oportunidade de converter, de se converter dessa tal perversidade, Jesus contou 3 parábolas. E essas 3 foram a que estamos meditando hoje, que é a parábola da ovelha perdida, mas ele contou também as parábolas da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Porém, hoje, relembrando, estamos meditando somente na primeira, referente à ovelha perdida. As demais eu vou trazer também posteriormente. Jesus começou a parábola da ovelha perdida perguntando: qual de vocês que tiver 100 ovelhas e tiver perdido uma delas, não vai em busca da ovelha perdida? Nessa pergunta, Jesus ensina que todo pastor bom e zeloso com certeza buscará a ovelha perdida. Ele agirá dessa forma, mesmo que isso implique em deixar as outras 99 ovelhas, enquanto busca uma única ovelha desgarrada. Na segunda sequência da parábola, Jesus faz questão de descrever a alegria do Senhor ao encontrar sua ovelha perdida. Ele reúne seus amigos e vizinhos para juntos festejarem. Essa cena é a que prepara a lição principal da parábola, onde indica que há uma grande festa no céu quando um pecador perdido é encontrado. Essa alegria, meu irmão, é resultante da busca e do cuidado do bom pastor. Sobre isso, o próprio Jesus, com suas palavras e sua obra, revelou o tamanho desse cuidado. No Evangelho de João, nós lemos essa declaração, onde Jesus diz que ele é o bom pastor, E que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Com relação às outras 99 ovelhas, ou os 99 justos, eu interpreto que são aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem seus mandamentos. Assim, lógico que também há alegria no céu pela conduta de vida dessas pessoas. No entanto, quando um pecador se arrepende, então a alegria é maior ainda. E é como uma ovelha desgarrada, que foi recuperada, uma dracma perdida que foi encontrada e um filho perdido que retornou à casa do pai. Porém, também podemos entender no Evangelho de Lucas que os 99 justos são pessoas que apenas possuem aparência de justiça. Em outras palavras, elas são pessoas justas a seus
próprios olhos e por isso elas pensam não precisar de arrependimento. Isso porque alguém que se julga justo, obviamente não deve ter nada do que se arrepender. Na verdade, irmãos, esse segundo entendimento vem porque quando Jesus contou essa parábola, ele estava junto dos miseráveis, pecadores que o cercavam, para ouvir as suas palavras. E enquanto isso, ali também estavam alguns representantes dos religiosos que se orgulhavam em cumprir a lei. E essas pessoas se consideravam justas e murmuravam diante da atitude de Jesus, Mas aqui vale lembrar que antes disso, Jesus já havia sido censurado pelos fariseus por se juntar com pessoas reprováveis. Mas o Senhor Jesus sempre deixou claro que ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Através de uma parábola, em outra ocasião, Jesus também repreendeu algumas pessoas que pensavam ser justas, confiavam em si mesmas e desprezavam os outros. Mas independente da interpretação adotada, o importante é entender que a ênfase da parábola da ovelha perdida está justamente na ovelha que se perdeu, porque ela foi buscada, encontrada e celebrada. Meus amados, isso significa que a mensagem de Jesus nessa parábola demonstra que se um pastor humano deixa as 99 ovelhas para buscar uma única que se perdeu, o que se pode esperar então do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas? Ele certamente buscará e resgatará o pecador perdido. A parábola da ovelha perdida ensina muitas lições de extrema importância para a vida cristã. Em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa faz falta sim, meus amados. Mas muitas vezes estamos acostumados a situações em que fatalmente pensamos que uma a mais ou uma a menos não faz diferença. Isso acontece porque humanamente estamos propensos a olhar muito mais para as 99 ovelhas do que para a única ovelha que ficou desgarrada. Mas infelizmente o bom pastor o bom pastor não age dessa maneira. Para ele, uma única ovelha já faz falta, porque nenhuma das suas ovelhas poderá ficar definitivamente perdida. Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor busca suas ovelhas. Quem já viu alguma vez um rebanho de ovelhas, com certeza se atentou ao comportamento delas e sabe o quão limitadas elas são, o quão limitadas e dependentes, elas são do pastor, em todos os sentidos. E é por isso que o pastor de ovelhas sempre está atento a qualquer problema que possa ocorrer com o seu rebanho. Ele se compromete a proteger o rebanho de qualquer imprevisto. O homem por si só, mesmo pensando consigo possuir muitas habilidades e capacidades, ele não possui qualquer condição de encontrar o caminho para o aprisco da salvação. Sozinha, a ovelha perdida nunca teria sido encontrada. De igual modo, Deus encontra o pecador que está perdido no pecado e que sozinho nunca conseguirá escapar de cair no abismo. Os homens passam suas vidas buscando alento em muitas coisas, alguns em religiões, outros em bens materiais e outros em status e fama, ou qualquer outra coisa que possa satisfazê-los, Porém, quando o pecador é resgatado de sua perdição e se sente acolhido nos braços do bom pastor, não resta outra coisa a ele a não ser admitir que não foi ele quem encontrou a Cristo, mas Cristo foi quem o encontrou. Em terceiro lugar, meus amados,
parábola da ovelha perdida, ela ensina que devemos aprender com a atitude do bom pastor. Diante dos perdidos, podemos adotar diferentes atitudes. Podemos odiá-los, podemos ser indiferentes a eles, podemos recebê-los caso venham até nós, ou, finalmente, podemos buscá-los. Por fim, a parábola da ovelha perdida também nos exorta sobre o perigo de sermos como os fariseus e os escribas. Devemos nos doar pela tarefa de anunciar o Evangelho. Nós devemos encontrar e restaurar o perdido. Cristo não odiou os publicanos e os pecadores, e nem mesmo foi indiferente a eles. Ao contrário, Jesus fez até mais do que apenas recebê-los bem. Na verdade, muitas vezes Ele próprio é quem foi em busca dos perdidos e desprezados. Essa mensagem, irmãos, nos convida a uma importante reflexão. Devemos constantemente perguntar a nós mesmos: qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos? Estamos tentando encontrá-los e resgatá-los? Ou estamos simplesmente fingindo que eles não existem? Que possamos refletir isso nesse dia. Que o Senhor nos abençoe a todo momento. Que o Senhor nos guarde de qualquer perigo que possa tentar nos assolar. Fiquem na paz, meus amados.